Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 4, diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Já no versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amados, eu escolhi esse texto nesta noite, orando ao Senhor. Interessante que aqui a gente vê o texto. Esse texto ele fala sobre a conversão, de Saulo. Os anos que antecederam a conversão de Paulo, foram anos de extrema dificuldade e angústia para os cristãos daquela época. Cristãos que proclamavam o nome de Jesus, pessoas que falavam acerca de Jesus, como Estevão, por exemplo, que proclamava o nome de Jesus ali para aqueles povos, sofriam uma perseguição por Saulo, que era um grande conhecedor da lei, seguia da lei, mas ele era da ala totalmente fundamentalista naqueles anos. Então ele perseguia o povo de Deus de uma forma muito grande, ao ponto de açoitar, ao ponto de machucar as pessoas e até mesmo matar. Então nós podemos ver que naqueles anos, vários cristãos que foram perseguidos, milhares de cristãos que foram perseguidos ali por este homem, Saulo, que aqui veio a ter a sua conversão, viviam uma vida de clamor a Jesus. Uma vida intensa de buscar a Jesus, porque eles viviam uma vida de perseguição tão grande que assolava certamente o seu coração, assim como nos dias acontece conosco nos dias de hoje. Muitas vezes nós somos assolados em diversas situações das nossas vidas, e nós vamos aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, vamos falar com Jesus, orar, buscar ao Senhor para que Deus nos dê uma saída na situação que nós estejamos passando naquele momento. Acontece comigo, com todos nós. Os dias atuais nós vivemos situações, é claro que naquela época, hoje nós vivemos em uma democracia, Hoje nós podemos falar do amor de Jesus, muito embora depois que surgiu a era da tecnologia, da internet, tornou-se que nós temos que tomar cuidado o que falamos em cima dos nossos púlpitos. Temos hoje uma espécie de perseguição, hoje ainda, porque não podemos muitas vezes expressar aquilo que vem muitas vezes dos nossos corações, porque nós podemos ser perseguidos por autoridade por conta de certos pensamentos que nós não podemos expressar. Mas naquela época tratava-se de momentos ainda mais difíceis, porque era a fio de espada, as pessoas morriam por amor, assim como fez Estevão. E o próprio Saulo, ele confessa ali no capítulo 22, ele fala que ele presenciou a morte de Estevão. Então você imagina, ele diz mesmo ali, na sua história se conta que ele perseguia homens e mulheres que proclamavam
E no início do capítulo 9, quando fala, ele diz assim, ó, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Então essa mente era a mente de Saulo, quando não tinha ainda recebido Jesus, não tinha ainda conhecido Jesus, a mente dele era uma mente do quê? Destruidora, ele era um matador, ele era um açoitador de cristãos. Então aquele que proclamava o nome de Jesus, que falava de Jesus, para ele deveria ser o quê? Deveria ser aniquilado. Era este o pensamento, que iria prisão para aquelas pessoas. E o interessante que a Bíblia diz que quando ele estava no caminho, olha, se você ver no início do texto, do capítulo 9, diz que quando ele estava no caminho, ele estava ali querendo pegar os cristãos, ele estava indo atrás dos cristãos. Saulo não estava ali procurando uma vida com Jesus, ele não estava ali procurando ter um encontro com Jesus, não. Quando ele encontrou-se com ele no caminho, foi Jesus que pegou ele. Mas que ele para mim um vaso escolhido, foi Jesus que foi lá e pegou ele. Por quê? Saulo, meus irmãos, a conversão de Saulo foi por meio de oração de um grupo de cristãos que não aguentava mais sofrer aquelas perseguições. Quantos foram perseguidos e açoitados por aquele homem e não suportavam mais? Muitas vezes nós, nos dias que vivemos, passamos situações na nossa vida de perseguições que vivemos, e muitas vezes, até nós, muitas vezes cristãos, já aconteceu comigo. Eu falo assim, mata aquele indivíduo. Não é possível. Talvez muitos cristãos daquela época, por não aguentar e não suportar mais aquela situação, proferiram sim palavras, pedindo para que Deus fizesse alguma coisa, matasse aquele indivíduo. Só que alguns diziam, aqueles que tinham mais uma comunhão com Deus, uma comunhão mais, com Jesus, era mais chegado, conhecia Jesus, falava com Jesus diariamente, tinha uma vida consagrada com o Senhor, eles não pediam a morte, mas Senhor, converte. Não é assim que a gente faz nos dias atuais? Quando a gente vê aquele indivíduo, aquele vizinho, aquele patrão, aquele funcionário que dá problema para a gente fala, Senhor, salva ele. Não é assim? Então, cristãos daquela época, que viviam sobre aquela perseguição, faziam o mesmo. Dobrava o joelho no chão e falava, Senhor, dá um jeito lá. Então foi Deus que escolheu ele. Por causa de oração de um povo. Por causa de uma oração de um povo que se permitiu colocar-se diante da presença do Senhor e clamar para que aquela vida fosse salva. Quando Ananias teve o sonho, ele ficou apavorado. Eu também ficaria. Imagina, eu vou lá no cara matador, o cara vai me matar. Mas vai lá, porque ele é vaso escolhido. Meu irmão, o tema é falando com Jesus, Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de colocar diante do Senhor diversas situações das nossas vidas, de confiar, de ter a certeza de que tudo está na mão do nosso Jesus, do nosso Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele está de olho, Ele está olhando para você, meu irmão. Aquela situação que para você talvez pareça insuportável, difícil para você, Deus está cuidando de você. Deus cuida de você. Ele olha para você. Ele está ouvindo a oração que se faz neste lugar. Ele está ouvindo a oração que sai da tua boca. Ele entende, meu irmão, aquilo que é proferido através da tua boca. O inimigo muitas vezes chega na tua mente, nos teus ouvidos, tentando retirar aquilo que é de Deus,
retirar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Mas, meu irmão, se mantenha firme com seus joelhos, conversando com o Senhor, com seus joelhos diante da presença do Senhor, porque tudo aquilo que os colocares diante do altar do Senhor será ouvido por Ele. Às vezes é tão difícil certa caminhada. Final de semana estávamos lá em São Paulo. Meu filho de 7 anos, desde manhã ele estava falando: pai, vamos caminhar. Eu gosto de caminhar, pai, vamos caminhar. De manhã não deu, que a gente saiu. Tá. No finalzinho da tarde nós resolvi caminhar com ele. Andamos quase 5 quilômetros, eu e ele. No final da caminhada, era bem inclinado, um morro muito inclinado. E ele ali, forte e firme, andando. Não queria se firme. Só que chegou um momento que ele olhou para mim e falou assim: papai, preciso do seu colo, não aguento mais. Tinha mais do que uns 400 metros para subir. Eu peguei ele no meu colo. Ele pesa 23 quilos mais ou menos hoje. Não é fácil não. Até no final dos 400 metros eu ia chegar com 80 quilos no braço. E comecei a levá-lo. E naquele momento eu comecei a pensar: olha como é que é as coisas. Às vezes a gente no caminho, irmão, a gente não suporta. Às vezes está difícil, meu irmão e minha irmã. Às vezes está tão duro, está tão pesado aquele morro para subir. Mas quando você não aguenta mais, aleluia, quando você não está suportando mais, o Mestre Jesus te pega no colo. Ele te pega nos teus braços e diz: vem comigo, eu te carrego, eu te levo. É esse o Deus que você serve, meu irmão. Ele não te deixa no meio do caminho, Ele não te abandona no meio do caminho, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não permite que você se desfaleça. Ele não permite que você se destrua ou que você fique jogado no meio do caminho. Porque Ele te ama. Porque Ele te quer. Conversando com Ele, buscando a presença dEle, adorando o nome dEle. Sabe? Quando nós vemos, irmãos, Paulo recebendo aqui a graça da salvação. E quando nós olhamos nos textos, chegando ali em Efésios, quando ele estava preso lá em Roma, ele senta lá na prisão e começa a escrever para os Éfesos, sabendo que aquele povo era um povo sofredor, mas ele começa ali a mandar mensagem para aquele povo, mensagem de socorro, de ajuda. Preso, passou por diversas dificuldades depois que aceitou a Jesus no coração dele. Mas preso, ele começou a mandar mensagens de encorajamento para os irmãos que estavam em Éfeso. Olha aí, revestivos de toda a armadura, para que possam vencer o dia mau. Nós passamos lutas diárias nas nossas vidas. Todos os dias o inimigo intenta de todas as formas, irmãos, tirar a nossa confiança diante do Senhor. Mas quando nós nos colocamos aptos diante do Senhor e colocamos as nossas vidas em oração, falando com Jesus a todo momento, Deus cuida de nós. Sabe? Quando você tem uma intimidade com o seu Senhor, não é necessário às vezes você pedir muita coisa não, irmão. Paulo, quando ele inicia aqui, quando você vai em Éfeso, no capítulo 1, você pode observar que as primeiras palavras dele é palavra de adoração, né? Ele começa a louvar e adorar o nome do Senhor. Ali são as primeiras palavras que ele escreve naquela carta dele.
Quando nós estamos diante do Senhor e nós dizemos: Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós, Senhor, louvamos e engrandecemos a tua santidade. Deus cuida de tudo para você, Deus garante tudo para você, Ele sabe o teu dia de amanhã, Ele sabe o que precisa ser provido dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, tudo, Ele cuida de tudo. Quando nós olhamos os evangelhos, que a Bíblia diz que onde Jesus passava, milagres aconteciam. Era o simples passar de Jesus. Muitas pessoas nem mesmo conseguiam se chegar a Jesus. Quantos milagres não estão contados na Bíblia que ocorreram? Porque a simples presença do Senhor, a simples presença do Senhor naquele lugar, era o suficiente para que vidas fossem salvas. Vai lá, aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ela sabia da dificuldade que ela teria de se achegar a Jesus, mas quando ela soube que Jesus ia passar, imagina aquela mulher que tinha ali um fluxo contínuo, andando ela no meio daquela multidão, se ali, que a multidão era muito grande, tentando, ela disse consigo mesmo: basta que eu toque no manto dele que eu serei curada. Ela não precisava nem mesmo receber o toque de Jesus, a mão de Jesus sobre ela. Ela simplesmente disse: se eu tocar nele, serei curada. Ela colocou aquela fé no seu coração. E a Bíblia diz que ela foi no meio daquela multidão, e quando ela chegou e tocou, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Mas mestre, como tu dizes que alguém me tocou, se a multidão te oprime, te aperta? Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Muitas vezes, irmão, parece que Jesus não está te ouvindo. Sabe? Aquele tempo que parece que tudo está meio complicado, parece que tudo se aquieta, mas aquele momento que você acha que Deus não está te ouvindo, Ele está ali com os ouvidos atentos, ouvindo a oração do seu coração, ouvindo aquilo que sai da tua boca, ouvindo aquilo que você profere na tua boca. Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Ele está pronto para entender a oração que sai da tua boca. Mesmo que você não ouça nada dele, meu irmão, mesmo que não haja algo que você entenda, que você não entenda ele falando com você, mas basta que ele sinta o seu tocar. Ele pode estar em silêncio muitas vezes, mas Deus cuida de você. Deus cuida. Deus cuida. Saulo recebeu a graça sem nem mesmo ter ido atrás dela, porque Jesus tinha escolhido um povo que buscava e orava por aquele homem. Até mesmo Estevão, nos últimos momentos de sua morte, ele disse que não impute esse pecado a eles. Ele não queria que nenhum daqueles homens que foram seus apedrejadores, homens que ceifaram sua vida, tivessem o sangue dele em suas mãos. Homens como Estevão e outros, dentre outros que a Bíblia não relata, oraram por Saulo, para que ele recebesse Jesus. E aquele homem que perseguiu, passou a ser perseguidor, passou a sofrer as mesmas perseguições que os cristãos sofreram. Ele passou e entendeu tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ele fez contra muitos homens, mas ele fazia tudo por amor ao Evangelho. Então, meu irmão, a sua oração diante do Senhor, a sua vida diante da presença do Senhor, buscando ao Senhor, caminhando com Ele, falando com Ele. Muitas vezes nós falamos da forma errada. Eu aprendi desde quando eu era garoto, e eu tive a oportunidade e a graça de nascer no berço evangélico. E desde a minha juventude, nós tínhamos um líder de jovens que ele sempre ensinava para a gente. Ele falava: olha, quando você começar a sua oração, inicie sempre adorando ao Senhor. Adore ao Senhor. Então eu aprendi isso desde muito pequeno. Então eu sempre iniciava a minha oração louvando e adorando o Senhor.
E eu não sou muito de dobrar meus joelhos e pedir coisas ao Senhor. Eu peço a Deus hoje graça e favor. Eu sei que a suprema vontade está na mão dele. Eu sei que o cuidado deles, da minha vida está nas mãos dele, assim como o cuidado sobre a sua vida está nas mãos do nosso Senhor. Basta, meu irmão, que você confie nele. Às vezes nós não entendemos os planos do Senhor nas nossas vidas. Mas Ele conhece tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe o teu dia de amanhã, Ele sabe o que amanhã, Ele sabe o teu dia de amanhã. Ele sabe o que você vai passar amanhã. O que você precisa, Ele já conhece. E Ele vai entregar conforme a sua boa e perfeita vontade. E vai. No meu trabalho eu encontro diversas dificuldades, eu trabalho com vidas, com pessoas. E muitas pessoas que me procuram, todas elas me procuram com problemas. E o meu papel é correr atrás para resolver os problemas dela dentro do mundo em que eu milito. Muitas vezes chegam com problemas para mim que aos meus olhos é impossível de resolver. Há uns 2 anos atrás aqui, uma irmã até aqui da igreja me procurou. Ela tinha um problema, um pedido que ela tinha sido feito já para uma aposentadoria, que passou pela mão de 3 advogados, que não conseguiram fazer, né, o processo. Quando ela apresentou os documentos dela para mim, no meu ponto de vista, na minha análise jurídica, não havia uma possibilidade. Mas eu falei, irmã, vamos orar. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor. Eu estudei aquilo. Propus, fiz o processo daquela irmã. Joguei ali os meus argumentos. Esse mesmo argumento que eu joguei ali, eu já tinha julgado em outras situações e o juiz não tinha acolhido. Mas agora nós estamos diante, irmão, de um clamor de uma serva e de um servo do Senhor. Quando vi aquela sentença favorável àquela irmã, eu falei, Deus é Deus. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Basta que nós coloquemos os nossos corações diante da presença dEle, tendo a certeza que o cuidado dEle estará comigo e com você a cada momento. Engraçado que o mundo sempre tenta, o inimigo tenta todos os momentos tirar a alegria do nosso coração. Muitas vezes parece que ele vai conseguir. Mas quando você coloca o seu joelho no chão e fala com o seu Senhor e entrega diante dele, não tenha dúvida disso, irmão. Ele vai cuidar de você. Ele vai envergonhar os seus adversários. Lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, a Bíblia fala sobre o rei Josafá. Quando chegaram para ele e disseram que vinham para ele um exército muito grande contra ele. A Bíblia diz que ele temeu, mas ao mesmo tempo ele fez algo. Ele juntou todo o seu povo, botou seu povo diante do Senhor em oração, em clamor. Colocou o povo de Deus diante de oração, mesmo sem saber o que acontecia. Mas ele resolveu falar com o Deus que ele conhecia, com o Senhor dele. Botar o povo em jejum, botar o povo em oração para falar com o Senhor dele. E de repente do nada Deus levanta lá no meio, um jovem no meio da multidão e diz, olha, nesta peleja tu não tem que pelejar porque ela não é vossa, mas ela é de Deus. E no final da história que vocês já devem conhecer, os adversários começaram a se confundir, se matar entre eles mesmos. E Deus deu a vitória para aquele homem.
Tinha um exército menor que era impossível vencer aquele exército gigante que vinha contra ele, mas o Deus da vida dele estava com ele. Quando Deus está no controle da tua vida, meu irmão, não adianta se descabelar, não é o meu caso. Mas não precisa se descabelar, porque Deus no controle da tua vida, tudo vai dar certo. Tudo que você propor no seu coração diante de Deus, Deus honrará na sua vida. 2021, ano passado, março de 2021, 31 de março de 2021, contraí o Covid, contraí a desgraça. Uma semana trancado dentro do meu quarto, sem saber o que ia acontecer comigo. De repente, 4 horas da manhã de um domingo para segunda, eu não estava conseguindo mais respirar. Saí da minha casa, minha esposa e os meus 2 filhos pequenos deitados lá no quarto dele na cama. Saí da minha casa, 4 horas da manhã, sozinho, maluco, dirigindo o meu carro, não chamei ninguém. Peguei o meu carro, fui até o hospital com falta de ar. Saí da minha casa e falei, Senhor, vai na minha frente. Chegando no hospital, fizeram ali um exame lá que eles fazem para verificar a saturação. Em casa, no meu aparelho, estava dando 89 de saturação. Cheguei no hospital. Quando eu cheguei, que eles fizeram o exame, a médica fez para trás. Você está com 73 de saturação, quase morrendo. Fui internado imediatamente. Comecei a piorar. Com quem que eu fui falar? Com meu Jesus. Quando eu estava ali, eu falava, Senhor, eu sei que se tu me levares, eu vou contigo. Mas deixa eu ficar. Eu tenho um filhinho de 2 anos, um filhinho de 7 anos, minha esposa lá em casa me esperando, que nem sabe que eu estou aqui. Ficaram sabendo que eu tinha ido para o hospital, já era o quê? 7 horas da manhã. E os médicos vindo ali, estavam com 75% do meu pulmão comprometido. Não fui entubado porque não tinha UTI. Mas eu fui atrás. Naquele leito, eu falava com meu Jesus. Falava, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Cuida de mim. Não permita que eu vá ainda. Porque eu quero ver meus filhos crescer, eu quero cuidar deles ainda. E todos os dias eu perguntava, ei, doutor, como é que eu estava? Eles não me respondiam nada. Eles não tinham para mim um prognóstico bom. Mas Ele, nas mãos dele estava a minha vida. Nas mãos dele estava o cuidado da minha vida. Nas mãos dele estava o querer e o efetuar. A boa vontade suprema é dele. É tudo no momento dele. Por isso eu te digo, meu irmão, põe-se diante do Senhor. Conversa com o seu Senhor todos os dias. Que Ele vai continuar cuidando de você. Se existe aqui alguém ainda que não teve experiência com Jesus, Ele te procura. Ele te quer. Porque você vai escolhido. E você que já tem uma experiência, que já conheceu Ele, cai na presença dEle. Porque Ele quer fazer coisas sublimes na tua vida. Ele quer te usar. Ele quer você como instrumento. Coloque-se diante dEle. Porque o resto da sua vida, Ele cuida. Ele não te desampara, minha irmã. Ele não te desampara, meu irmão. Ele é Deus que cuida de você. Ele é Deus que trouxe salvação para a tua vida. Ele é o Deus que trouxe salvação para a tua casa.
Aquilo que para você é impossível, aquele problema para você que é impossível, Ele cuida. Aquele filho que está fora da tua presença do Senhor, Ele traz. Aquele marido que está fora da presença do Senhor, Ele traz. A tua família, Ele cuida. Da tua casa, Ele cuida. Dos teus negócios, Ele cuida. Porque Ele é o seu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu digo, meu irmão, ainda, não vacile os seus pés, mas caminhe, porque onde tu pisares, Ele pisará contigo. Aonde tu andares, Ele andará contigo. E no momento que você não tiver mais forças, Ele te pega pela mão. Se você não conseguir mais caminhar, Ele vai te pegar nos braços, vai te abraçar e vai cuidar de você, e vai te dar vitória que você tanto precisa. Este é o Deus com quem você conversa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. De novo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.